vamos agora resolver uma função, estudar uma função chamada função média nas planilhas. A função média, ela retorna a média aritmética dos seus argumentos e também está no rol daquelas funções mais importantes ou que mais caem nas provas de concurso. Para entender como resolver a função média em relação à média aritmética dos seus argumentos, eu sempre indico 4 etapas, 4 passos, e aí tu anota aí no teu caderno, anota aí no teu material, quais são essas 4 etapas para resolver a função média. Vamos lá. O primeiro passo para resolver uma função média é entender o que ela faz. E como eu disse, ela retorna a média aritmética dos seus argumentos. Depois, para fazer a função média, em primeiro lugar eu recomendo fazer a soma. Observa, antes então de estudar a função média, é importante que tu já tenha estudado a função soma. Por que isso? Porque o primeiro passo para resolver qualquer função média em provas de concurso é fazer a soma. É imaginar, em primeiro lugar, que aquela função é uma função soma e resolver como se tu estivesse resolvendo uma função soma normal. Esse é o primeiro passo para resolver a função média. Então, fazer a soma. Segundo passo, tu vai pegar o resultado desta soma e vai dividir pelo número de argumentos. Então, a segunda regra para resolver uma função média em provas é justamente pegar o resultado da soma e dividir pelo número de argumentos. Vamos imaginar, o resultado da soma deu 10 e a função tem 2 argumentos. Então é 10, que é o resultado da soma, dividido por 2 argumentos, o resultado da média vai dar 5. Então, primeiro tu faz a soma e depois, como segundo passo, como segunda regra, tu acaba dividindo pelo número de argumentos. Vamos ao terceiro passo, a terceira regra. Essa regra é usada em intervalos e ela diz: em intervalos, dividir pelo número de células que estão sendo referenciadas. Observa, a terceira regra só deve ser utilizada nos casos onde tu encontra 2 pontos. Porque quem indica intervalo dentro de uma função é o 2 pontos. Portanto, só utiliza a terceira regra quando tu encontrar 2 pontos. Quer dizer, em intervalos. Então, a terceira regra é para utilizar em intervalos. Por exemplo, tu faz a soma e se tiver 2 pontos, tu vai dividir pelo número de células que estão sendo referenciadas nesse intervalo. Tu imagina que tu fez a soma e deu 20, e aí aquele intervalo indicado por 2 pontos estava referenciando 4 células. Então tu vai pegar 20, dividir por 4 células que estavam sendo referenciadas no intervalo e vai obter o resultado da média 5. Percebe? Quando tem 2 pontos, é intervalo. E nesse caso, quando for intervalo, tu divide pelo número de células que estão sendo referenciadas nesse intervalo, ok? Essa é a nossa terceira regra para resolver a função média. Claro, depois vamos avaliar exemplos de tudo isso. Vamos à quarta regra. A quarta regra para resolver a função média. Quarto passo, a quarta etapa diz: se uma célula não apresentar valor numérico, a média não considera. Se uma célula não apresentar valor numérico, a média não considera. Isso significa dizer que tu pode utilizar uma função média e ela pode indicar uma célula que não tem valor numérico. Por exemplo, uma célula vazia. Se uma célula estiver vazia e a média referenciar essa célula, para a função média é como se essa célula não existisse. Porque se uma célula não tem valor numérico, a média não considera. Por exemplo, a função média está referenciando uma célula que tem texto. Texto não é valor numérico. Então, se a função média referenciar uma célula que não tem valor numérico, seja uma célula vazia ou uma célula com valor textual, ela não vai considerar essa célula. Para a função média como se essa célula não existisse. Tudo bem, professor? São 4 regrinhas básicas, mas